TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. E hoje nós estamos aqui para conversar com a irmã Patrícia, diretamente de São Paulo agora, né, Patrícia? A gente está acostumado a dizer a Patrícia lá de Curitiba, mas está em São Paulo agora faz quanto tempo? Olha, irmão, eu creio que agora deve fazer 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. É, ali, 4 para 5 talvez. É. Eu vi, como é que é o nome mesmo da tua menina? A Esther. A Esther, né? Eu me lembro quando eu estava lá com vocês, a Esther era aqui, né? Hoje eu fui cumprimentar ela, oi Esther, né? Puxou o pai bem alta, né? É verdade. E assim, então tá bom, passa rápido o tempo, por isso que eu comento aqui, passa muito rápido o tempo. Claro, mudou o ambiente, mudou lá, digo assim, a esfera, né, com que está se lidando, muda a esfera espiritual. Provavelmente, muita coisa da tua alimentação espiritual também teve que dar uns ajustes para combater o que era de novidade e também para poder ajustar aquilo que tem de necessidade naquele momento. O que a irmã assim compartilha com a gente que viu que para aquela região onde está agora é essencial, ficou essencial na tua alimentação espiritual? Poxa vida, irmão. Muda e não muda muito, né? Porque a palavra de Deus é uma bênção, né? Porque é uma coisa, né, só. Mas eu vejo assim muito de rejeição, né? Ainda temos que ouvir muito, ler muito sobre todo o material que fala sobre rejeição e também que fala sobre a manipulação. A esfera espiritual naquele lugar é uma esfera de muita manipulação, de muita lascívia, de muito culto ao dinheiro, culto ao racionalismo, né? E especialmente ao dinheiro, né? Mas toda essa questão de mostrar o que tem, mesmo não tendo, né? Tem uma situação toda dessa forma lá. E esses mesmos espíritos malignos tendem e querem agir em todos, né? Na gente também. Então a gente precisa estar sempre se alimentando e combatendo isso. É bem forte lá, né? São Paulo é um centro financeiro, um centro comercial muito forte. Naturalmente falando, a gente vê lá que realmente há muitos negócios. Até o pessoal migra muito para São Paulo quando está crescendo, né, prosperando, o seu negócio migra para lá, porque lá é um centro nervoso assim, do comércio. Então, como está a irmã aqui falando, realmente São Paulo tem muito essa questão, o tal do Deus Mamon, né? E a gente poder combater tudo isso. Patrícia, e de tudo isso, assim, tu sentiu, então, tem esses materiais, a injustiça da parte de Deus, que fala sobre a rejeição. Tem o livro também Rejeição, Dor Curável, né? E CDs também que falam como cura interior, não só CDs como livro, a cura interior aprofundada, também fala muito da rejeição, né? O que a irmã dá de dica aí para o pessoal que está nos assistindo agora sobre este tema, de como é que tu tem que te alimentar, ter conseguido absorver isso, uma dica para o pessoal que às vezes vê isso, eu acho muito difícil. Por exemplo, eu acho dificílimo ler o livro A Injustiça da Parte de Deus. Acho muito, porque a gente começa a ler, aquilo trabalha, tu tem que parar um pouquinho para ler de novo e assim vai, né? Eu tenho lido também, me alimentado daquele material Pânico na Areia. Então foi assim um combo que Deus me deu assim, faz agora talvez uns 2 ou 3 meses. Não terminei nenhum, porque não é um material informativo, sim, é um material de alimentação. Então, por exemplo, Pânico na Areia tenho lido, quando vejo que consigo avançar, tenho lido 1 capítulo por dia, grifando, meditando. Aí à noite vou ler 1 capítulo da Injustiça da Parte de Deus, também assim, com um tempo para Deus poder trabalhar, e o Senhor sempre fala, né? E lendo os versículos, fazendo oração, leitura.
E é bem difícil porque às vezes Deus trata isso na gente. É uma bênção quando trata porque a gente reconhece que tem, consegue se olhar no espelho, né? Aí se olhando no espelho a gente tem opções a fazer, né? Eu tenho optado em ir de frente, né? Em combater essas coisas. Mas é difícil porque quanto mais tu combate, mais o Senhor revela que tu tem. Então é uma bênção porque a gente nunca vai estar pronto, né? Não nos formaremos no comer, né? A gente sabe. Mas assim, são assuntos difíceis, por quê? Porque são muito profundos, porque a gente nasce com rejeição. E se a gente não tratar isso, a gente sempre vai ter aquele nível de rejeição para mais quando morrer, né? Ou quando o Senhor nos levar. Então não é uma coisa que vai melhorar assim naturalmente. Não, naturalmente tende a piorar e não melhorar. Então e é como um remédio, né? É um tratamento que a gente faz. Não adianta ler como informação, eu tenho, ai que bom. Não. Por exemplo, tem um outro livro que não fala abertamente sobre rejeição. Quer dizer, o título não mas dentro fala que é a amargura, o dano da amargura. Que é um livrinho fininho como a rejeição dor curável, mas é uma coisa assim tão profunda que também eu tenho lido às vezes um parágrafo. É um parágrafo, eu leio, deixo as coisas meio na cozinha ou meio na sala, assim, onde, né, deixo os livros com a Bíblia aonde eu estou passando, que de repente sobra, ali estou fazendo, entre uma coisa e outra, eu vou lá, olho e aquilo fica, né? Então, é uma coisa, eu me alimento, irmão, assim, naturalmente, no pinga-pinga, né? Então eu como, dali 2 horas, ou 1h30 eu como de novo, e o Senhor ministrou assim, que espiritualmente para mim tem que ser assim também. O momento que eu lembro de alguma coisa, eu vou lá, ou na Bíblia, ou no livro, ou uma ministração, e aquilo vai o dia todo me alimentando, né? Então, não é informação, né? Por que é difícil? Porque a gente não se aprofunda e logo no começo existe uma oposição. Eu recebi do Senhor a instrução para fazer esse combo, né? Olha, irmão, acho que eu demorei 1 mês para conseguir ter aquela sequência, aquela frequência necessária, porque dói na gente. E Satanás não quer que a gente se liberte de rejeição, nem de nada, porque é um domínio espiritual grande, né, sobre as nossas vidas. Então, ele vai se opor, a nossa mente vai se opor, o nosso sentimento vai se opor. Aí acontece alguma coisa em casa ou fora, a gente já fica triste, aí fala, isso aí não serve mesmo, aí já bate o espírito de incredulidade, sabe? É uma luta mesmo, né? Mas se a gente firma ali com o Senhor e pede, Senhor, só se o Senhor me der graça, aí Ele dá, né? Tá, então a dica, e a irmã falou do dano da amargura, eu me lembro que o apóstolo disse que tem alimentos nutricionais aqui, por exemplo, no reino, que são que nem comida de astronauta, né? Isso, Ela é pequenininha assim, mas o que tem de nutrientes e de sustento vale muito. E é o dano da amargura, eu sinto assim, né? De compartilhar com os irmãos o dano da amargura. Ele é um livro pequeno, pocket, em compensação o que tem de nutriente e o que trabalha a nossa vida é impressionante, né? E vocês viram a dica que a irmã Patrícia deu? Ela está lendo concomitantemente 3 livros, né? O Pânico na Areia, 4 livros. Pânico na Areia, A Injustiça da Parte de Deus, O Dano da Amargura e o Rejeição Dor Curável. Isso ela vai trabalhando eles, então, para ir levando para que a leitura consiga seguir à frente. Boa dica, sabe? Porque eu tento várias vezes A Injustiça da Parte de Deus, eu vou lá, tranco, ai meu Deus, não vai. Aí eu pego outro para ver se dá um alívio, aí eu vou para outro material, né? E boa dica de levar ele concomitantemente com outros materiais. Então, olha só que legal você poder tratar, que todos nós temos a tal da rejeição, podemos tratar então aí com esse combo que a Patrícia trouxe aqui para nos dar a dica, né? Que a gente pode estar fazendo dessa forma então, e assim nos ir abatendo isso, né? Outro polo que nós temos, que todo ser humano tem, né? Às vezes mais saliente, às vezes não. A gente tem a rejeição de um lado e a amargura do outro, né? Sim. Aliás, a rejeição de um lado e o orgulho do outro, que são os 2 domínios que o inimigo faz sobre o povo de Deus. Como é que está essa área, irmão? Tu acha que essa área é mais tranquila para ti ou é muito trabalhado também? É que é a mesma coisa, né, irmão? Porque tudo vem do orgulho, Sim. Tanto a rejeição quanto a rebelião. Então é muito interessante porque eu vejo na minha vida,
até talvez uns 4 anos atrás, eu só conseguia enxergar a rejeição. De 4 anos para cá, o Senhor tem me mostrado que tem a rebelião também. A rebelião é terrível, né? Porque é uma coisa assim de tu, de repente, falar ou agir de uma forma e de repente tu toma um choque, Senhor, espera aí. Aí tu fica com vergonha de pedir perdão, aí te dá rejeição, aí é tudo uma mistura, né? Então, mas eu vejo que a rebelião é muito... E o Senhor me mostrou assim, porque tu vai trabalhando um assunto, Deus vai mostrando, porque é uma coisa só, vai mostrando as outras coisas, né? E eu sempre me sentia muito rejeitada, desde pequena. E o Senhor começou a me mostrar assim que, na verdade, eu tinha as duas coisas, porque todos temos as duas coisas, né? E a rebelião, eu fui lembrando de coisas que eu fazia, coisas que eu pensava que eu reagia quando eu era criança. E eu era uma criança assim, na maior parte do tempo dócil, obediente, mas que tinha focos assim de rebelião, só que aquela coisinha boa, mais ou menos, parece que acobertava. E Deus assim me mostrava isso, né? E hoje eu sei que, na verdade, é o orgulho, né? E que se eu me sinto rejeitada, é porque eu não tenho a revelação do amor de Deus pela minha vida. E se eu me rebelo, é porque eu estou frontalmente, eu estou em oposição aberta contra o Senhor, né? E contra as autoridades. Então, assim, era muito engraçado porque eu fazia na escola, eu fazia de conta que era uma boa aluna, entende? Porque eu me interessava na aula, mas na hora de estudar eu tinha preguiça e eu não ia para a cruz. Eu captava mais ou menos, né? Na hora de apresentar trabalho, isso é uma coisa natural, como a gente não percebe isso, né? Ao invés de eu estudar o trabalho para fazer o trabalho, não, eu falava assim, ó, pessoal, vocês façam o trabalho e eu apresento o trabalho. Por quê? Porque apresentar o trabalho, tu pega ali os pontos principais, fala mais ou menos bonito, todo mundo gosta. E o Senhor falou assim, mas isso aí não é meu, né? Isso daí é rebelião, isso daí você não está fazendo o que é para fazer. Você está fazendo de conta que faz e dando uma de bonita na frente de todo mundo, né? Então, coisinhas assim muito... que para mim né, que o Senhor mostrou que é a rebelião, né? Enfim, desde pequena e depois quando eu comecei a trabalhar também, porque daí aquilo continua. Parece que o caminho continua até Deus mostrar e dar um fim naquilo, né, irmão? Então, e a rebelião é a questão do pânico na areia, né? O livro Pânico na Areia, como fala de Jezabel, fala da rebelião muito forte, da manipulação, né? E é uma benção, né? Falando no pânico na areia, falando na rejeição, né? A irmã tem um caso, esposa do presbítero da cidade. Aí tem autoridade 2 vezes, o marido e o presbítero. E aí quando o negócio pega fogo em casa, às vezes dava para... Eu vou lá no pastor pedir uns conselhos, agora não dá. Como é que eu vou pedir, né, um conselho para aquele que está pegando fogo em casa, né? Então, isso não deve ser fácil ter autoridade 2 vezes, assim, né? E nós temos muitos materiais que falam sobre esposa, sobre auxiliadora idônea, como é o esposa em modelação, né? Mas a tua experiência, irmã, nesse caso, assim, específico, né, da autoridade 2 vezes, não pode nem recorrer ao pastor para pedir uma ajuda. Pastor, eu preciso de uma apacentada. Não dá, porque o pastor é o mesmo, né? Sim, é uma benção, irmão, porque assim... É como o Senhor trabalha com a gente, né? Eu vejo o Senhor trabalhando comigo e dizendo sempre para mim, eu sou o teu marido, né? Então, é um trabalhar muito forte, né? Porque eu até falo com o Ronald, até falo para ele, pois é, né? Porque hoje eu falo, antes eu não falava nada, então era uma rebelião calada, né? Hoje, pelo menos eu exponho e eu vejo que isso é do Senhor, não é assim... né, ruim, porque pelo menos eu consigo ouvir aquilo que eu estou pensando, né? E o demônio fica exposto também, que é da rejeição, né? Então, eu falava assim para ele, pois é, que bonito, vem as irmãs tudo aqui pedir conselho para você, e eu fico como? Eu estou com problema com você, não posso falar nada, não posso, né, pedir ajuda para ninguém, né?
Mas isso é algo que o Senhor, assim, precisa tratar no presbítero e na esposa, né? E muitas vezes também as irmãs recorrem à esposa do presbítero, que tem uma direção também para às vezes para ajudar. E agora vou recorrer a quem? Ao espelho, né? Patrícia, opa, você quer que eu vou no espelho? É bem isso. Claro que assim, o Senhor, a gente, né, que está numa função diferente no corpo de Cristo, tem pessoas que também têm as mesmas funções. E eu compartilho tenho compartilhado com algumas esposas de outros presbíteros que a luta da gente é a mesma. Né? Tem a palavra que diz, né, a tentação que você enfrenta é a mesma que os outros enfrentam, né? Então, isso acaba fortalecendo a gente no sentido assim, ai, não estou sozinha, não estou sofrendo sozinha, né? Deus tem um propósito com isso, né? Mas eu lembro de um seminário, eu não lembro o nome, compartilhando nossas fraquezas, era isso, né? E eu orava, Senhor, mas para quem que eu vou falar, né? Porque você vai para a irmã da igreja, você vai contar algo pessoal teu, ou compartilhar uma fraqueza tua que envolve também uma fraqueza do teu esposo, porque não adianta, né? Aí tu vai falar com a irmã da igreja e a irmã vai sair da igreja, ou vai enfraquecer na fé, ou vai, né? A gente tem esse cuidado, esse pensamento, né? E o teu marido é a autoridade, a gente corre o risco de expor a autoridade, tem mais essa. Então, né? O Senhor mostra, eu lembro que eu orei, chorei e falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu compartilhe com alguém, o Senhor me mostra. E o Senhor me mostrou, mas demorou tempo assim, porque a gente também não pode compartilhar, Deus tem um cuidado para a gente não ficar falando coisas que na verdade depois o Senhor, aquilo vem contra nós, né? Então eu tive a experiência de agora, talvez um mês e meio atrás, de eu pegar o telefone e compartilhar com uma outra irmã que também é esposa de presbítero, que passa as mesmas coisas que eu passo, né? É igual, porque Deus quer nos tratar com as mesmas coisas também, quer retirar de nós. E aquilo é uma bênção, porque daí Deus mostra e tu vai na pessoa certa, que tem a palavra certa, que ora por ti, né? Então, chega a ser engraçado, né? Mas é que o Senhor, Ele quer falar para nós, né? Que o nosso Criador é o nosso marido. E a gente deixa, assim, ontem à noite aqui mesmo, o Senhor, assim, me falava, até um testemunho que faz tempo, assim, que Deus está trabalhando no meu coração algo, né? Eu sou batizada desde os 10 anos de idade. Eu era criança quando eu me decidi pelo Senhor conscientemente. Eu entendi o Evangelho, entendi e falei, eu quero. Tanto que demoraram um tempo para me levar às águas, né? Para ver se era aquilo mesmo que eu queria, né? E o que aconteceu foi que eu vi que, por exemplo, depois que eu casei, isso acontece porque a gente acaba distorcendo, né, o que o Senhor fala, do teu legalismo que tu entende na palavra, né? Então, quando eu casei, parece que mudou o meu foco, né? O meu foco começou a ser o meu marido natural. E Deus frustrou todas as minhas expectativas, porque o meu Criador é o meu marido, né? E eu sei que eu orava ontem mesmo aqui no seminário, né? Eu orava, Senhor, mas que o Senhor me ajuda a retomar isso que eu tinha, né, com o Senhor. Porque eu entendo as coisas do Senhor e quero as coisas do Senhor, mas as coisas naturais até de dentro de casa, da igreja, isso acaba de alguma forma me distraindo. Não que eu não devo fazer isso, mas eu acabo me deixando afetar, né? Por coisas pequenas, né? E na verdade o meu foco tem que ser Cristo, o meu alvo tem que ser Cristo, o meu marido tem que ser Cristo, né? E tenho experiências também no passado de coisas que o material da Esposa em Modelação falavam, e eu falava assim, Senhor, eu não acredito que isso possa acontecer, mas eu vou fazer porque o Senhor, eu li na Bíblia e o Senhor disse que vai fazer. E eu comecei a fazer, fechei o olho e falei, vou fazer. E deu certo, entende? Então, a gente mesmo não tem aquela palavra de Abraão, mesmo não crendo, né? É uma coisa engraçada porque mesmo sendo impossível, ou mesmo não tendo fé suficiente, ou mesmo, mas como o irmão sempre compartilha, né, como é uma experiência, eu vou fazer para ver se dá certo. E com Deus sempre eu falei, Senhor, eu vou te provar, porque a tua palavra diz, ó, provar e vede que o Senhor é bom. Eu vou te provar e eu vou ver que o Senhor é bom. E o Senhor foi bom, né?
E é um trabalhar constante, nunca vai estar pronto, né? Porque o nosso relacionamento com Cristo nunca vai estar pronto até o último dia, né? Até o dia de Cristo, né? Então no casamento também não. É bonito estar falando aqui, né, irmãos? Mas em casa o negócio pega fogo, né? Porque são duas almas, o espírito é um, mas as almas ainda são duas, né? Tem aquela disputa, né? E eu vi assim nos últimos anos assim que as pessoas falavam para mim, a irmã é braba, a irmã é braba. Eu não, porque eu sempre achava que eu era coitadinha. Hoje eu vejo que eu sou braba, né? Que é uma carne assim que só Jesus. Eu preciso estar, porque aquele negócio vem, eu preciso clamar o nome do Senhor, né? E é uma disputa mesmo dentro de casa, de ego, né? E a esposa é mais ainda porque a mulher, eu vejo por mim, porque a gente observa, né? A gente, de alguma forma, foi incutido na nossa mente pelo social, pela política, pelo que aconteceu no decorrer dos anos, né? Desde que Satanás colocou essa mão, esse tempero na questão do feminismo, da independência, né? Nós nos achamos melhores e maiores do que os nossos maridos. Nós nos achamos mais inteligentes do que o nosso marido. Então, a gente precisa, em nome de Jesus, recorrer ao Cristo para abater esse demônio dentro de nós. Esse espírito que é tão forte que nos leva a agir independente, mesmo obedecendo, o nosso coração é independente, a nossa mente é independente, a gente vai indo e quando dá errado, fala assim, viu que eu te falei? Não era para fazer, entende? Mas isso não é assim que o Senhor quer, né? Então eu vejo que é uma bênção, porque eu lembro que a outra vez que nós compartilhamos no De Bem com o Pão, eu havia falado bem bonito sobre esposa e modelação, né? Aí depois o Senhor me disse, pois é, minha filha, vamos lá, tudo de novo. Não passou de ano. Eu falei, amém, Senhor. E é uma alegria não passar, no sentido porque dá para fazer de novo e o Senhor fica mais difícil a prova, então o Senhor mostra aquilo e como Ele nos prepara e mostra mais um pouquinho ainda para a gente trabalhar mais um pouquinho. E isso é uma bênção, né? Isso não é ruim, é uma bênção para nós, porque ainda dá tempo. Ainda o Senhor está nos lapidando, nos mostrando. Então, glória a Deus. Então, as irmãs que são esposas de presbítero, as mesmas coisas que as irmãs enfrentam, eu também enfrento. Nós enfrentamos. E o nosso marido deve ser Cristo. E a gente não deve nunca colocar o nosso marido, mesmo ele sendo a nossa autoridade, e ele é representativa, no lugar de Cristo. Porque esse foi o erro que o Senhor me mostrou. Porque se eu coloco um homem no lugar de Cristo, mesmo que seja inconsciente, com a boa intenção de obedecer a palavra, vai dar errado, porque vai me frustrar. Porque Deus vai ter que me corrigir na questão da idolatria, na questão das aparências, né? Então, glória a Deus, né? Muito bem, irmãos, estamos aqui compartilhando com a irmã Patrícia. Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos já já, em seguida, hein? De Bem com o Pão.